Pronto. Calculando o x do vértice. Menos b. Quem é o valor de b? Menos 2. Menos com menos mais, então o 2 vai ficar positivo. Sobre 2 vezes a. A é 1. 2 vezes 1, 2. Então, o x do vértice é 1. O x vai ser 1, certo? Agora, vamos para o y do vértice. Menos delta. Delta foi raiz de 12, né? Raiz de 12. Raiz de 12. Sobre 4 sobre A. Então, o valor de delta, o valor do x do vértice vai ficar mais ou menos 3. Mais ou menos 3, né? Pertinho de 3. Então, vamos colocar aqui a coordenada desse vértice vai ser 1 e 3, quando a gente calcular aqui, certo? Porque deu uma raiz, tá bom? Então, ó, vamos apagar aqui esse, tá bom? Vamos apagar, para ficar mais bonitinho. E vamos marcar o ponto, né? O x do vértice 1, ele é aqui, e o y do vértice mais ou menos em 3. Vamos colocar exatamente em 3? Ele é aqui, ó, o vértice. Então, eu já sei que a parábola vai ser voltada para cima, porque o valor de A é positivo. Não vai cortar o eixo X, porque não houve raízes, né? Por conta que delta é negativo. Mas eu sei que o valor que vai cortar o eixo Y é o valor de C, que é 4, ó. Então, C vai cortar exatamente aqui. Então, ó, o esboço do gráfico vai ser isso aqui, certo? Porque, ó, o vértice é o eixo de simetria que divide a parábola ao meio. Então, ó, aqui, ó. Cortou aqui, certo? Então, esse é um ponto da parábola, esse é outro ponto da parábola, tá bom? E assim, sucessivamente. Então, nós vimos como o delta, cadê? Próximo. Se o delta for negativo, a parábola não vai existir raiz, né? Então, a parábola não vai cortar o eixo X, o que vai indicar se a concavidade é para cima ou para baixo é o valor de A. Neste caso, A é negativo, ó, menos 1, ela ficou para baixo. Nesse caso, o A é positivo, é 1, ela ficou para cima, certo? Se o delta for maior do que 0, ele tem duas raízes. Se o delta for menor do que 0, ele não tem raiz. Se o delta for 0, ele tem duas raízes iguais. Nós vimos, certo? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Vamos lá para o slide para ver. Trabalhamos as coordenadas dos vértices, certo? Vocês vão ver o que é interessante nessa coordenada desses vértices aqui, ó. O gráfico de uma função, nós já verificamos, né? Já construímos. Falei para vocês aqui, ó, que o vértice é o eixo de simetria, né? Que é o que vai dividir a parábola ao meio. Ó. O gráfico cartesiano de uma função quadrática é uma curva denominada parábola. Foi o que eu falei para vocês, tá bom? Esses são os exemplos da gente construindo, ó. O valor de A, aqui neste caso, é negativo, a parábola ficou para baixo. O valor de B de A, aqui nesta, é positivo, 1 sobre 2. É positivo, a parábola para cima, tá bom? Agora, os máximos e os mínimos de uma função. O máximo e o mínimo de uma função vai ser determinado através da coordenada dos vértices, certo? Ó, os pontos do máximo e de mínimo são calculados pela coordenada do vértice, onde x do vértice é menos b sobre 2a, que a gente viu, e y do vértice é quem? Menos delta sobre 4a. Tranquilinho. Ó, recapitulando,
o ponto mínimo, o valor mínimo, ó, o que é que eu vou calcular? Eu calculo a coordenada do vértice, certo? Valor mínimo, eu olho para o y do vértice. Ponto mínimo, x do vértice, certo? Agora, valor máximo, y do vértice. Ponto máximo, x do vértice, ó. Ponto máximo, x do vértice. Se eu falo ponto, eu me refiro ao x. Se eu falo valor, eu me refiro ao y. Então, valor mínimo, eu visualizo a coordenada do vértice na parte inferior, porque aqui é tudo negativo, ó. Então, para baixo é o mínimo. Valor máximo é na parte superior, tá bom? Seja uma função polinomial do segundo grau, aqui está a lei de formação, com A diferente de zero, ó. Se A é maior do que zero, o y do vértice é o valor mínimo. Se o A for maior do que zero, que é isso aqui, então o y do vértice ele é o valor mínimo, ou seja, ele vai estar para baixo. Se o valor de A é maior do que zero, é menor do que zero, que é esse segundo caso aqui, então o y do vértice é o valor máximo da função, entendeu? Ele está aqui, ó, na parte positiva de y, certo? Não vamos esquecer, ó, a concavidade aqui para baixo e essa aqui já está para cima. Ó, aqui está a concavidade para baixo, a gente vai olhar o valor máximo. Foi a maior altura que a parábola atingiu. Desceu aqui, ó, nesse caso, a menor altura que a parábola atingiu, certo? Então, nós temos duas parábolas aqui, ó, tá vendo? A primeira atingiu um valor máximo e a segunda atingiu um valor mínimo, tá bom? Não confundir quando calcular o x do vértice ou o y do vértice. Ó, o x do vértice se refere ao ponto máximo ou o ponto mínimo, certo? E o y do vértice refere ao valor máximo ou o valor mínimo. Agora, quando é que nós devemos calcular o x do vértice aos problemas em que as perguntas forem? Quer dizer, devemos calcular o x do vértice aos problemas em que as perguntas forem as seguintes, ó. Em qual tempo a bola projétil atinge a altura máxima? Então, a gente calcula o x do vértice, porque ele quer saber a altura máxima. O projétil atinge a altura máxima, então é o x do vértice. Qual o valor de x para que a função seja máxima ou mínima? Qual o valor de x para que a área seja máxima? Ele já vai especificando aqui que ele quer o x do vértice. Quantas unidades a empresa precisa produzir para obter um lucro mínimo? Quantas unidades a empresa precisa produzir para que o lucro seja máximo? Certo? Agora, devemos calcular o y do vértice aos problemas em que as perguntas forem. Ó, qual o valor máximo ou mínimo da função? Então, a função, você vai olhar para o eixo y. Qual é o valor máximo ou mínimo dessa função? Você olha para o eixo y. Se o vértice da parábola estiver para cima do eixo y, então é o valor máximo. Se estiver para baixo, é o valor mínimo. Qual o lucro máximo da empresa? Entendeu? Você vai olhar para o y do vértice também. Qual a altura máxima atingida pela bola? Y do vértice. Qual o custo mínimo da empresa? Y do vértice. Qual a área máxima da figura? Y do vértice. Tá bom? Então, ó, todo acontecimento, grande ou pequeno, é uma parábola por meio da qual Deus conversa conosco. Aqui tem uma chargezinha, tá bom? Então, é a arte da vida, e a arte da vida é entender a mensagem, tá bom?
Você lê e vai interpretar a mensagem. Tranquilo? Que é só para descontrair. Então, vocês vão fazer a devolutiva das atividades, né? Para garantir a participação. E eu trouxe essa mensagenzinha aqui, ó. Estudar não é algo simples, pois exige muito foco e disciplina. Porém, é através desse esforço que podemos conquistar tudo aquilo que sonhamos para a nossa vida, certo? Então, vocês precisam entregar as atividades, estudar em casa, organizar o tempo de vocês, para que a gente consiga chegar ao nosso objetivo, tá bom? E com fé em Deus, logo mais estaremos com nossas aulas presenciais. Eu vou colocar a atividade para vocês, tá bom? Para que facilite a nossa vida.